Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui com a permissão de Deus e a companhia dos anjos para tirar mais uma dúvida de vocês a respeito da conexão de chamas. Se você não viu os vídeos anteriores, a gente separou, tá? O vídeo das dúvidas com o tema da leitura de energia da Divina Feminina do Divino Masculino e deixar um vídeo à parte para ficar mais fácil para quem quiser buscar alguma informação, tá, a respeito dos temas. Então, hã, é isso. As indicações continuam sempre na descrição e como me ensinaram, eu vou começar a colocar as indicações aí no primeiro comentário. Então, meus amores, uma coisa, eu estava rindo aqui sozinha, né, como sempre, que eu estava lembrando, hã que eu sempre falo, eu já notei as poucas vezes que eu olho algum vídeo, alguma coisa, que eu sempre falo: "A gente está fazendo vídeo, separado, a gente faz", e eu estava lendo um e-mail, e a pessoa falou: "Sol, gostaria muito que você ou alguém da sua equipe me respondesse e me tirasse essa dúvida", gente. Eu achei tão bonitinho, tão engraçado, que a gente sempre fala a gente", só me referindo aos anjos, que é quem me traz, que me trazem as mensagens, né, que eu estou sempre conectada e ouvindo. Então eu sempre falo a gente no sentido eu e os anjos que que me auxiliam aqui no trabalho. Aí a pessoa falou tão bonitinho: "Sol, eu queria muito que você ou alguém da sua equipe respondesse a minha dúvida". Aí eu expliquei para ela que eu sempre falava assim, mas eu estava me referindo aos anjos. E depois que eu li foi que eu vim me tocar da forma como eu falo tão espontâneo, que a gente está fazendo o vídeo e a gente, né, não pôde estar é aqui, que o vídeo atrasou, eu sempre falo a gente. Então, para vocês que não sabem quem é o agente, somos eu e os anjos aqui sempre com vocês, tá? E com a permissão divina. Então, meus amores, hoje, por conta de um comentário da Flavinha Pérez, que ela falou a respeito, né, do receio que teve de, de que a chama dela falecesse, ela até questionou alguns de vocês aqui no canal, mas alguém sente esse medo que a chama faleça antes do encontro, antes da união, propriamente dita? E eu recebi por nada é coincidência, né, sempre vem inspiração, sempre vem sincronizações, conexões, e nessa semana eu li um relato justamente de uma chama que tinha perdido a sua chama. E por incrível que pareça, a pessoa me relata que se sente mais unida com a sua chama do que quando a chama estava viva, né, porque eles ainda não tinham chegado, estavam prestes aí a chegar à união e infelizmente a a energia masculina cumpriu sua missão e voltou para casa, e a energia feminina disse que não há um só dia, um só instante que não sinta a presença, inclusive tem projeções astrais quase todas as noites, então ela relata com muita felicidade, né, de sentir a presença muito mais forte, sabe, verdadeira, porque, né, não chegaram a ter a união e que agora estão tendo, através de planos diferentes, mas que a conexão segue firme e forte. Então, Deus é perfeito nas suas coisas. Eu li o comentário da Flavinha e já tinha me direcionado a abordar esse tema, já falei sobre isso no vídeo, mas faz tempo, nem lembro mais, faz um bom tempo que eu abordei esse assunto. E acabou que eu li um e-mail também falando sobre isso, né, e já com essa certeza, com esse relato tão forte dessa pessoa, falando que a presença continua. E ela até fala, né, que não é uma questão que ela não quer refazer a vida dela amorosa, não é uma questão de sentir que está traindo ou qualquer coisa do tipo, é porque ela disse que a presença é, sabe, é como se estivesse convivendo mesmo fisicamente ali, ela diz que não deixa nada a desejar, a sensação, as projeções são maravilhosas e ela disse que de forma nenhuma trocaria essa conexão por estar com outra pessoa que jamais fizesse ela
se sentir como se sente com a chama dela. Então, para que vocês tenham mais certeza de que essa conexão ela não tem fim, não tem nada que possa barrar, não tem nada que possa, sabe, não tem nada que possa limitar essa conexão divina. Então, vamos falar sobre isso. Sabemos que nós estamos aqui de passagem, então, tanto as energias femininas podem desencarnar primeiro, como as energias masculinas. Então, a gente está aqui para aprender, para fazer o nosso serviço, tá? Para prestar o nosso serviço divino em prol de toda a humanidade, sempre da forma melhor que a gente possa ajudar. E quando a gente finaliza o nosso aprendizado nessa encarnação, porque o aprendizado ele nunca termina, e que a gente cumpre a nossa missão que nos foi destinada para essa encarnação, então a gente retorna. A gente retorna para casa. Isso é uma certeza que nós temos, né? E eu queria falar, eu queria voltar esse tema justamente para bloqueios. Eu falei justamente abordando dessa forma, eu queria falar novamente para vocês que não viram da outra vez o vídeo, para certos bloqueios e pavor que algumas energias masculinas sentem na conexão. A fuga não é porque não aceitam o sentimento, e sim porque no subconsciente da energia masculina, seja ele ou ela, está presente justamente o desencarne da sua energia feminina, que não conseguiu superar. Então, existe, sabe, você traz traumas de outras encarnações, você traz limitações de outras encarnações. Então, algumas energias masculinas, elas têm pavor de estar com a sua chama, com a sua energia feminina e perdê-la novamente, como aconteceu em encarnações anteriores, mas ele ou ela traz essa dor muito forte, porque é como se, sabe, quando as chamas estão em união aqui terrena e há essa perda temporária, né? Porque quando essa dor terrena, essa dor aqui do corpo físico, ela cessa um pouco e a gente começa a ver que a conexão continua, aí a gente consegue lidar melhor com a situação. Mas existem energias masculinas que regridem totalmente a evolução quando isso acontece. Então, piora mais ainda, tá? Algumas questões de energias masculinas que têm mais dificuldade em evoluir, pode ser essa causa. Por quê? Porque estava ali na crescente, sabe, da evolução, da união, e de repente, quando perdem a sua chama, a dor é tão grande, o desespero é tão grande, depois de tanta evolução, e quando conseguem a união, de repente perder a sua energia feminina, então é como se sentisse sem chão, porque a gente sabe que a energia feminina é o suporte, é quem segura, é quem guia, é quem vai direcionando. Então é como se perdesse o chão. E mediante o que está à sua volta, questão familiar, questão de amizades e tudo, que não dão aquele suporte, essa pessoa se sente sem chão até conseguir energeticamente se reconectar com a sua energia, e mesmo assim não aceita, não admite, se revolta, e nisso vem a regressão da evolução espiritual, porque muitos se revoltam com Deus, muitos não entendem, sabe? Às vezes caem nos vícios para tentar suportar, para fugir da realidade, e simplesmente abandonam essa possibilidade de continuarem aí unidos de forma espiritual, que é o que permanece. Então isso cria um bloqueio, isso cria uma trava, e isso perdura para reencarnações futuras. Então já vem com esse bloqueio. Então a necessidade de fazer essa limpeza, sabe, de situações trazidas de encarnações passadas é extremamente necessária, porque isso fica no subconsciente. A gente muitas vezes acontece situações na nossa vida que a gente diz, poxa, eu fiz isso, eu fiz tudo certo, eu me dediquei, eu me empenhei, e as questões não andam, as coisas não acontecem, é porque a gente está carregando no nosso subconsciente bloqueios, travas, limitações
que a gente precisa soltar, que a gente precisa limpar, sabe? Que a gente precisa exterminar do nosso subconsciente para a gente poder avançar. Não é que a gente só adquiriu isso aqui nessa encarnação, não. Muitas vezes a gente traz, muitas vezes é questões familiares que vêm ali e ficam entranhados ali no nosso subconsciente. Então, se essa pessoa não consegue fazer essa limpeza, não consegue, sabe? Por isso que muitas vezes, nesses casos, o indicado é fazer uma regressão para entender o porquê daquele bloqueio, entender o porquê daquela situação ali que está acontecendo e que não há avanço, que não há, sabe, evolução. É porque a energia masculina se fecha de tal forma com esse medo de perder novamente, porque sente, sabe, no seu subconsciente o quanto foi difícil, o quanto foi desesperador, o quanto foi devastador a perda da sua energia feminina. Então, é esse tipo de regressão na evolução que acontece, sabe? Então, as energias abandonam ali a certeza, acabam. Já foi tão difícil o processo de evolução, a gente sabe o quanto é difícil, e quando finalmente conseguem evoluir, essa perda vem e, sabe, passam a desacreditar de tudo novamente, jogam tudo para o alto, se entregam aos vícios, sabe, se abandonam completamente, viram um cenário de muita dor. E justamente por conta disso, por conta de todo esse abandono, abandono da evolução espiritual e a entrega dos vícios, faz com que não consigam sentir essa conexão energética, essa conexão espiritual, porque isso fica, sabe, cria uma barreira. Quando você simplesmente abandona, você não consegue ouvir sua intuição, você não consegue ouvir sua chama falando de você de outro plano, simplesmente porque você está bloqueado ali pela dor, pelo desespero, você não consegue enxergar nada na sua frente, você, sabe, passa a desacreditar, você fica revoltado, revoltada com toda essa situação. Então, se a pessoa não tem um suporte terreno ali para dizer calma, não é desse jeito, respira fundo, lembra do teu aprendizado, lembra que vocês estão aí conectados e conectadas para sempre, você pode sentir sua chama, sabe? Se não tem esse suporte, é devastador. As energias femininas têm como o processo de separação, de distanciamento, algo devastador. Vocês imaginem a partida para outro plano. Mas não é bom viver com esse medo, não é bom vibrar. Não só com medo disso ou de qualquer outra coisa. O medo não é uma vibração auspiciosa, vamos dizer assim, para a nossa vida. Ele só atrai coisas ruins. Ele só chama o que a gente tem medo, ele só chama o que a gente não quer. Então, quando você tem medo, você já está mentalizando ali algo que você não quer que aconteça, mas inconsciente você tá. É essa mensagem que você está mandando para o universo. O universo não entende a palavra não. Eu sempre lembro isso para vocês. O universo não entende a palavra não. Então, se está na tua mente, eu não quero que isso aconteça, bolhufas. O universo não vai passar por cima da palavra não e vai achar que é aquilo que você está tentando atrair para você. Então, esse medo aí ou qualquer outro tipo de medo não é um bom companheiro para ninguém, tá? E caso isso aconteça, caso o desencarne aconteça, sabe, tem pessoas que infelizmente acontece isso dependendo da missão que a gente vem cumprir aqui, às vezes desencarna jovem, né? E já tiveram contato com a sua chama, aí fica a pergunta: e aí, vou passar o resto da minha vida sozinho? Não, não precisa passar o resto da sua vida sozinho. Você pode encontrar uma alma gêmea, a sua chama vai entender e vai respeitar da mesma forma que sabe que a evolução precisa, se você precisa de um suporte aqui, dependendo do teu estado de espírito, se você precisa do suporte de alguém, se você precisa que alguém esteja do seu lado para que caminhe junto com você, e se você consegue se sentir bem ao lado de uma alma gêmea, de uma alma afim, não tem problema, isso de forma nenhuma é traição, se você se sentir à vontade de contar para essa pessoa, porque você vai continuar com esse contato com a sua chama, você vai ter projeções. Então, para que você não se sinta mal em relação a isso, você pode se abrir com a pessoa que está do seu lado sobre o tipo de conexão que você estava vivendo, sobre tudo que está acontecendo, para que simplesmente essa pessoa esteja a par de tudo isso, porque vai ter dias que você vai estar sentindo a presença mais forte da sua chama, caso isso aconteça que a gente não deseja, mas é uma realidade. A gente vem para cá cumprir uma missão, e um aprendizado, ter um aprendizado necessário para a nossa evolução. E quando isso acontece, a gente volta para casa, para nossa casa, tá? Então, não precisam temer,
tá? Não atraiam isso para vocês de forma nenhuma. E aí, quem fica, a vida segue da forma que vocês escolherem. Se sentirem bem, confortáveis, tem pessoas como essa pessoa do relato, do e-mail, que diz que de forma nenhuma ia querer mais alguém na vida porque se sentia totalmente realizada com essa convivência, com essas projeções, sentia muito mais a presença da chama do que quando estava aqui nesse plano. Que tinha os afastamentos, que tinha aqueles momentos que não tinha nenhuma comunicação. Então agora o contato era sempre porque a energia masculina, finalmente, com a consciência ali, se bem que eles já estavam muito próximos ali da união, né? Já estavam com as energias já alinhadas para isso. Mas a energia masculina em outro plano, no plano espiritual, evoluindo com a mente muito mais consciente da sua essência divina. Então isso facilita muito, né? Esse contato direto às projeções, esses encontros astrais que são simplesmente palpáveis, né? Quantos de vocês aí já não tiveram proteções astrais que conseguiram sentir o cheiro da chama de vocês, conseguiram sentir o toque, acordaram como se tivesse estiveram, vocês falam, eu acordei como se tivesse sido real, mas é real. Vocês precisam entender que não há limites, não há limites no tempo, no espaço em relação à espiritualidade, não há limites. Isso acontece, esses encontros acontecem, as pessoas se encontram, as energias se encontram, os espíritos se encontram. Então, não é como se fosse, é presencial, você consegue sentir a pessoa, você acorda sentindo o cheiro da pessoa porque você esteve com essa pessoa. Então a gente precisa entender cada vez viver mais essa realidade, sabe? É sempre isso que eu bato na mesma tecla para vocês. Quando vocês ficam no apego em relação à chama de vocês, falando para as energias femininas, vocês se esquecem dessa possibilidade que vocês estão em contato, que vocês podem sentir a presença da energia masculina de vocês através da telepatia o tempo todo, que vocês podem ter projeções astrais e se suprir da necessidade da energia masculina de vocês enquanto ele ou ela evolui, enquanto ele ou ela resolvem as suas questões. Então, à medida que vocês têm essa realidade como algo presente na vida de vocês, vocês não sentem tanta falta, vocês não se desesperam tanto, vocês conseguem soltar o apego com mais facilidade, tá? Então, isso é algo que pode acontecer, tá? Não vou dizer que infelizmente pode acontecer, porque nós que estamos aqui galgando passo a passo a nossa evolução espiritual, a gente sabe que isso é a única certeza que nós temos, que a gente vem aprender, que a gente vem aqui realizar a nossa missão divina que nos foi dada, e que quando a gente tiver beleza, ok, já fiz tudo, aprendi o que tinha para aprender, evoluí o que tinha para evoluir nesse plano, e a gente tem que voltar para casa, então faz parte, tá? Mas não carreguem esse medo, não. Deixa as energias fluírem, pensem só no que for positivo, no que for bom para vocês, e voltar para casa também é algo maravilhoso. Então, tudo a seu tempo, tudo acontece da forma como tem que acontecer, e soltem essa energia. Foquem só na evolução, no processo de vocês, de autoconhecimento, de reconhecer a consciência divina que vocês são, e isso vai ficando, sabe, cada vez mais claro. À medida que a gente evolui, isso vai ficando cada vez mais claro. É como essa consciência, a gente sabe que como a gente está aqui, né, passando por esse mundo terreno, a gente vai sentir sim, a gente sente saudade, a gente chora, a gente sofre um pouquinho, mas não é algo que dure, que perdure, porque logo a gente toma posse novamente da nossa consciência, e a gente sabe muito bem por que que acontece, que precisa acontecer, que todos nós temos o nosso tempo aqui, e isso é normal, mas quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem essa evolução, a gente pode chorar sem sentir saudade, porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai sentir, por mais que a gente evolua, a gente sente essa energia terrena, a gente sente sabe, todo esse impacto que vem por conta desse mundo 3D, mas depois a gente respira, a gente toma posse novamente, se equilibra na nossa consciência divina, e a gente sabe que tudo caminha como tem que caminhar, e que voltar para casa é algo maravilhoso também, tá bom? Então aquietem o coração de vocês, bota a mente em outro foco, tá? Simplesmente deixa fluir, tá? Não vibra no medo, não. O medo não é bom de forma nenhuma, certo? Então, meus amores, é isso. Um beijo grande para vocês. Daqui a pouco a gente se vê de novo no vídeo da leitura. Eu tô gostando, né? Porque
São mais vídeos e a gente se vê mais vezes, tá bom? Embora às vezes atrase, mas tudo no tempo divino. Um beijo grande, fiquem com Deus, olha, fiquem para vocês. Eu acho que era eu, né? Fiquem comigo para vocês. Fiquem aí comigo para vocês, com a minha energia, com o meu amor incondicional, com tudo de melhor que eu sempre desejo para vocês. E a gente se vê daqui a pouquinho. Cheiro.